Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos com grande alegria hoje a festa de Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos. Ela é a copadroeira de nossa paróquia, por isso queremos de forma especialíssima na missa de hoje encomendar que ela guarde e proteja nossa paróquia e nossas famílias. Esse título de Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos foi sempre venerado pela Igreja, mas colocado de forma especialíssima nos eventos em que Nossa Senhora demonstrou uma especial proteção para com a Igreja como um todo. Ou seja, ela que vela sobre a Igreja e cuida da Igreja. Principalmente em tempos atribulados em que a Igreja é atacada e especialmente em que o Romano Pontífice, o Santo Padre, o Papa, é atacado. São João Bosco escolheu o título de Nossa Senhora Auxiliadora para proteger não somente a congregação salesiana, mas também para que ele pudesse propagar esse título na igreja inteira, exatamente por causa dos tempos atribulados no qual nós vivemos. Quando Dom Bosco era criança, aconteceu de o Papa Pio VII ser libertado de um cativeiro injusto, evidente, feito por Napoleão. O Papa estava prisioneiro. Quando o Papa foi liberto, ele foi liberto no dia 24 de maio. E então foi instituída a festa de Nossa Senhora Auxílio dos cristãos. Nossa Senhora que auxilia a Igreja nesses grandes eventos históricos. E, portanto, aqui nós estamos diante de um título da Virgem Maria que cuida de nós, mas não cuida de nós só individualmente. É auxílio de todos os cristãos, ou melhor, auxílio da cristandade, auxílio da Igreja como um todo. Nossa Senhora foi escolhida por esse título, por Dom Bosco, exatamente porque ele viu que precisava educar os seus jovens, dando a eles a verdadeira fé. A Igreja estava sendo atacada não somente com exércitos, como foi antes com os muçulmanos que invadiram a Europa, não somente atacada fisicamente com o Papa, que tinha sido levado para o cativeiro, mas também, e mais importante ainda, atacada espiritualmente. Dom Bosco via que nas escolas os jovens estavam recebendo livros didáticos que só contavam mentiras contra a Igreja. O próprio Dom Bosco se dedicou a reescrever e publicar novos livros didáticos para que os seus jovens tivessem a verdade às mãos. Então, quando perguntaram a ele por que é que ele tinha escolhido o título de Nossa Senhora Auxiliadora, ele disse: porque num período, onde se contam tantas mentiras e se propagam ensinamentos contrários à fé, nós precisamos de uma auxiliadora. Ao fazer isso, então, Dom Bosco estava recordando uma antífona, um tracto, do antigo missal, na missa votiva de Nossa Senhora, em que se louva a Virgem Maria por ser aquela que sozinha aniquilou todas as heresias. Gaude Maria Virgo, alegra-te, Virgem Maria, cunctas hereses sola interimisti. Tu, sozinha,
aniquilaste todas as heresias. Que Gabrielis arcangeli dictis credidisti. Tu que creste nas palavras do arcanjo Gabriel, dum virgo Deum et hominem genuisti, enquanto, sendo virgem, geraste Deus e o homem Deus, et postpartum virgo inviolata permansisti, e permanecesse virgem intacta depois do parto. Dei Genetrix intercede por nobis. Mãe de Deus, intercedei por nós. Vejam, a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora nos coloca diante disto que a igreja celebra. Maria, ao dizer sim ao anjo Gabriel, ao aceitar o seu filho Jesus, destruiu todas as heresias. Ela carrega no braço Deus encarnado, Deus feito homem. Ao aceitar que Deus tenha vindo ao mundo, Deus se encarnou, Deus veio a esse mundo, Deus tem um corpo. Esse corpo é o Deus encarnado, Deus que se fez homem, mas esse corpo também é a igreja. Nossa Senhora destrói todas as heresias e por isso esse cetro que ela carrega na mão direita. No Magnificat ela diz: Feci-me magna qui potens est. O poderoso fez em mim maravilhas. Ela manifesta o seu poder com esse cetro na mão, em que ela refuta e esmaga as heresias. Portanto, ao aceitar a encarnação de Jesus, ela esmaga as heresias. Até aqui, simplesmente a explicação do título, muito brevemente, porque na verdade o que eu fiz aqui foi mais uma lista de coisas, mais do que uma verdadeira reflexão, porque nós poderíamos aqui passar muito mais tempo para falar da história detalhada desse título de Nossa Senhora Auxiliadora. Mas isso para nos incentivar à oração. Nós estamos num tempo em que miseravelmente a heresia não está somente nos bancos escolares e nos livros didáticos que os nossos filhos recebem. Estamos num tempo em que miseravelmente a heresia entrou dentro da própria igreja e não é combatida, nem mesmo dentro da igreja. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de uma auxiliadora dos cristãos. Por quê? Porque se é verdade que Nossa Senhora deteve o ataque do turco, inimigo dos cristãos, na Batalha de Lepanto, nas portas de Viena e assim por diante, se Nossa Senhora deteve a mão de Napoleão, que aprisionava o Papa, ela deteve tudo isso e a igreja, pelo menos geograficamente e aparentemente, permaneceu intacta, porque o inimigo estava lá fora e Nossa Senhora como muralha, impedindo a entrada desse inimigo. Mas hoje, mais do que nunca, nós precisamos do auxílio dos cristãos, porque o inimigo está dentro. O inimigo está como lobo em pele de ovelha, dilacerando a fé dos fiéis. Quantos fiéis são levados para a heresia, mas não precisam buscar essa heresia lá fora. Muitas vezes dentro da própria igreja, a heresia está sendo propagada. Que Nossa Senhora venha em auxílio dos cristãos. Queremos colocar e pedir a ela que proteja a Santa Igreja, proteja a Igreja como um todo, a Igreja católica no mundo inteiro, para que a nossa fé permaneça católica,
Proteja as dioceses e paróquias, mas especialmente a nossa arquidiocese e a nossa paróquia. Proteja as famílias do mundo inteiro, mas proteja especialmente as nossas famílias. Queremos colocar essa súplica filial no altar de Deus nessa manhã, pedindo que Nossa Senhora Auxiliadora venha, ela que sozinha destruiu todas as heresias, esmague a cabeça da serpente e retire o erro, as falsas doutrinas e as heresias da vida de nossas famílias, de nossas paróquias, dioceses, da igreja inteira.